Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Rafael, eu estudo jornalismo nos Estados Unidos e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre as minhas metas de leitura para o ano de 2022. Com a virada do ano, todos os anos as pessoas fazem várias metas, né, para o ano novo, diferentes áreas da vida que elas querem melhorar e tudo mais. Eu vou admitir que eu normalmente não faço metas, então se eu faço é uma coisa bem subjetiva, assim. Mas em relação à leitura, eu sempre tenho ali a minha meta de livros, que basicamente é um número de livros que eu quero tentar ler naquele ano. A minha meta é sempre 15 livros e esse ano não vai ser diferente. Eu já fiz lá no Goodreads, que é um aplicativo que eu uso. Já coloquei lá que eu quero ler 15 livros esse ano. E nesse vídeo eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre quais são os livros que eu tô com a expectativa de ler, quais livros eu quero ler. E também vou contar um pouquinho sobre, de maneira mais geral, assim, quais são os gêneros que eu quero explorar, por que eu tô escolhendo aqueles livros. E esse vai ser o vídeo. Antes de começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like e inscreverem-se. Então agora a gente vai finalmente pro tópico do vídeo, que é quais livros eu quero ler esse ano e por que eu quero ler esses livros esse ano. Basicamente, eu terminei o ano passado lendo o primeiro livro da trilogia do O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han, ou The Summer I Turned Pretty. Na verdade, esse não foi o último livro que eu li, o último livro que eu li mesmo foi o da Gisele Bündchen, mas tirando ali o livro da Gisele Bündchen, esse foi o penúltimo livro que eu li. Então, esse ano eu quero ler o resto da trilogia. Eu quero ler o segundo livro, que não é Verão. Eu não sei como é que eles traduziram para o português, tá, gente? Eu tô lendo em inglês essa trilogia, então aqui está It's Not Summer Without You. E quero ler também We Will Always Have Summer. Na verdade, este livro aqui, o segundo, It's Not Summer Without You, eu já li. Eu terminei ele, acho que no dia 5 de janeiro. Eu terminei ele no começo de janeiro, alguma coisa assim, tipo 8 de janeiro. Esses dias aí, antes do dia 10 de janeiro, foi quando eu terminei esse livro. Talvez um pouco, se não foi antes do dia 10, foi tipo dia 11, assim. E eu já terminei esse livro, e o livro que eu estou lendo atualmente é o We Will Always Have Summer. Eu estou na página 121, então eu já tô bem avançado nele, e eu espero que antes mesmo do fim de janeiro eu termine esse livro, e aí eu vou terminar essa trilogia e vou fazer um vídeo sobre essa trilogia, até porque esse ano vai sair no Amazon Prime Video a série desses livros, né? Na verdade vai ser só do primeiro livro, vai ter uma série no Amazon Prime Video adaptando esses livros para uma produção audiovisual. Eu tô muito curioso pra assistir essa série. Eu sou muito fã da Jenny Han, que é a autora. Para Todos os Garotos que Já Amei, é com certeza um dos meus livros favoritos, se não for o meu livro favorito. Então eu gosto muito dela e eu tô muito animado. E, enfim, estou lendo a trilogia por causa disso e vou fazer um vídeo quando eu terminar sobre o que eu achei dessa trilogia do verão. Já meio que pegando aí nessa vibe dos livros da Jenny Han, eu queria aproveitar pra falar que esse ano vai ser com certeza o ano, assim, que eu vou mergulhar mesmo no Young Adult, no Jovem Adulto ou nos livros teen. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal sobre os 100 melhores livros teen de todos os tempos, de acordo com a revista Time. Eu vou deixar o link pra vocês assistirem aqui. E, basicamente, eu li aquela lista e, enfim, eu fiquei muito curioso. Então, esse ano eu vou realmente mergulhar nesse universo. E 3 livros que estão fazendo muito sucesso e que são desse gênero, né, são dessa área, assim, e que eu pretendo ler esse ano, são a coleção do Amore Gelato. Então eu tenho aqui Amore Gelato. Eles são escritos por essa autora que chama Jenna Evans Welch. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Apesar deles terem sido originalmente publicados em inglês, eu vou ler eles em português porque eu ganhei esses livros. Então, na verdade, já que eu ganhei um em português, eu vou ler tudo em português. Então o Amore Gelato. Temos também Amor e Azeitonas e Amor e Sorte. Pra quem não sabe o que é essa coleção, basicamente é uma coleção de 3 livros e cada um desses livros contam histórias diferentes que se passam em países diferentes da Europa. O Amor e Gelato se passa na Itália, o Amor e Sorte se passa na Irlanda e o Amor e Azeitona se passa na Grécia. Eu vou admitir que eu tô curioso pra ler esses livros, porque eles estão muito na moda, eles estão fazendo muito sucesso. O Amor e Gelado, inclusive, tá em segundo lugar, pelo menos nessa semana que eu tô gravando o vídeo, ele tá em segundo lugar na lista dos mais vendidos da Veja. Então eu tô muito curioso pra ler esses livros, porque eles realmente estão fazendo muito sucesso, mas eu tô com um pouco de pé atrás, porque eu tô com medo de estar um pouco velho para esses livros, assim, sabe? Eu tô com medo deles serem infantis demais, infanto-juvenis demais e não jovem adulto, né? Porque existe uma diferença, pelo menos na minha concepção, existe uma diferença entre infanto-juvenil e jovem adulto. Então,
o que eu posso dizer sobre esses livros é isso. Eu tô curioso, mas ao mesmo tempo eu tô com o pé atrás. Não sei, apesar mesmo eles estando fazendo muito sucesso. Óbvio que quando eu terminar eu também vou fazer um vídeo sobre essa coleção. Eu quero tentar ler essa coleção já no começo do ano. Então assim, eu já quero ler ela agora, talvez logo depois que eu terminar da Jenny Han, não sei. Não sei, porque assim, eu não gosto muito de ler seguido, assim, tipo Young Adult, eu não sei. Mas igual eu falei, esse ano eu tô querendo mergulhar de fato nos livros teen. Então eu não sei se eu vou ler logo depois, se eu vou ler um livro depois, tipo assim, ler o da Jenny Han, ler um livro e depois ler esses, não sei como é que eu vou fazer. Mas o que eu sei é que esses livros eu vou ler logo no começo do ano e quando eu terminar eu vou fazer um vídeo contando o que eu achei. Bom, ainda dentro do Young Adult, tem um autor, assim, que eu tô curioso, que eu tô querendo ler ele. Eu nunca li nada desse autor e eu tô curioso, eu quero ler os livros dele. Principalmente porque eu tô com uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. Sabe quando a gente pega, assim, um artista, no caso de música, um cantor, por exemplo, e aí a gente analisa, e aí tem a discografia daquele cantor, daquele artista. E aí você tem, tipo assim, desde os álbuns, você tem, tipo, o álbum de estreia, aí depois você tem o segundo álbum de estúdio, o terceiro álbum de estúdio e tal. Quando você analisa a discografia de um artista, normalmente você vai pegando, assim, por ordem cronológica, né? Eu queria tentar fazer isso com os livros também. Eu queria tentar pegar um autor e ler todos os livros que aquele autor publicou na ordem cronológica, justamente para ir vendo a evolução daquele autor ao longo do tempo. E eu decidi fazer isso com um autor de livros teen, com um autor Young Adult, que é um autor que eu nunca li nada dele, ele é um autor muito famoso. E, inclusive, eu queria fazer isso porque esse autor, ele é famoso, assim, ele é criticado, porque as pessoas dizem que todos os livros dele são a mesma coisa, que é o John Green. Eu tô com curiosidade de ler os livros dele, e eu vou aproveitar e fazer isso, de ler os livros dele na ordem que esses livros foram publicados. O primeiro livro foi o Quem é Você, Alaska? Eu não sei se é assim que fala em português. Em inglês eu sei que chama Looking for Alaska. Esse livro foi o primeiro que ele publicou e vai ser por qual eu vou começar a ler. E eu queria tentar ler, então, todos os livros, se possível, todos os livros do John Green esse ano, na ordem que eles foram publicados. E se eu fizer isso, eu vou fazer uma série aqui no meu canal fazendo isso. Provavelmente eu vou fazer esses vídeos em inglês, eu não vou fazer eles em português, porque eu também quero começar a tentar fazer uns vídeos em inglês. E então vocês, talvez eu vá fazer essa série aí de lendo os livros do John Green. É um objetivo que eu tenho esse ano, é um projeto, digamos, que eu tenho esse ano. Mas, se eu for fazer isso, eu acho que vai ser mais no segundo semestre. Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso no primeiro semestre. Mas eu espero que eu tenha e... Então esse é um dos meus planos. Eu ainda não tenho nenhum livro dele comprado aqui, por isso que eu não posso mostrar, mas eu tenho essa intenção aí de ler, então, os livros do John Green e na ordem que eles foram publicados e fazer uma série sobre isso. Vamos ver se vai dar certo. Por fim, um livro que eu não sei se eu vou ler esse ano, mas que eu ganhei no Natal e eu talvez acabe lendo, que é o livro Eiffel, A História de Amor que Mudou Paris para Sempre. Esse livro é de um autor que chama Nicolas, e esses sobrenomes aqui em francês que eu não vou saber falar, mas porque eu não falo francês. Mas enfim, esse livro, gente, eu não li a sinopse dele, eu não sei nada sobre ele, eu só sei que ele é um amor meio água com açúcar, assim, que se passa em Paris. A chance de eu gostar desse livro é bem alta, justamente por conta dessa premissa, assim. Eu gosto de livros teen, eu gosto de livros água com açúcar, apesar de, tipo assim, eu não falar francês, nem consumir muita cultura francesa, sei lá, eu acho que Paris é sempre um cenário, assim, que as pessoas gostam de ler sobre ou ver obras nesse cenário, então eu acho que vai ser interessante. Eu só não sei se eu vou ler esse livro esse ano, justamente por questão de ter outros livros que eu queira ler na frente dele, né? Mas é um livro que eu tenho aí, talvez eu acabe lendo ele. Outros dois livros Young Adult que eu queria ler são, na verdade, livros que são continuações, ou melhor, não necessariamente continuações, mas livros que se passam no mesmo universo de livros que eu já li anteriormente e acabei não continuando. Então, eu queria ler o Dear Justice, que é do mesmo universo de Dear Martin, que é um livro lá da Nick Stone. Esse livro foi um livro que eu li em 2020, eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar o vídeo aqui também. E basicamente tem esse livro que chama Dear Justice, que eu não sei se ele é uma continuação ou se ele só se passa no mesmo universo. Só sei que eu quero ler este livro. Eu não comprei ele porque eu queria ler o livro em inglês, e aí eu pensei, já que eu tô vindo pros Estados Unidos, eu vou deixar pra comprar aqui nos Estados Unidos, mas aí quando eu vim pra cá no semestre passado eu não comprei, então esse ano talvez eu compre, não sei.
E justamente isso, assim, eu queria dar continuidade, então, à leitura, porque eu gostei muito do Dear Martin, então eu acho que eu vou gostar também do Dear Justice. Então esse é um dos livros que eu quero ler. E o outro livro é o livro Concrete Rose, ou Concrete Roses, não sei se tá no plural ou não essa palavra. Não sei como que esse livro se chama em português, eu sei que ele é do mesmo universo de O Ódio que Você Semeia, ou The Hate You Give. Eu li The Hate You Give o ano passado, não fiz vídeo sobre ele, mas tem um vlog de leitura que eu apareço lendo ele. E o Concrete Rose, eu sei que ele não é uma continuação, ele na verdade é uma prequência para O Ódio que Você Semeia. Ele foi publicado no ano passado e eu quero ler esse livro. Eu tô muito curioso, igual eu falei, eu gostei bastante do Ódio que Você Semeia, então acho que eu vou gostar também do Concrete Roses. E o Concrete Roses, na verdade, a lógica é mais ou menos a mesma do Dear Justice, assim. Li o primeiro, gostei, quero continuar lendo no mesmo universo, da mesma autora. Não comprei porque eu queria ler em inglês. Quando eu vim pra cá no semestre passado eu não comprei, então agora eu vou comprar, né? Não sei, igual eu falei, não sei se eu vou ler esse livro no primeiro semestre, se vai ser no segundo semestre, nem sei se eu vou chegar a ler esse livro esse ano, mas é um livro que eu tenho intenção, é um livro que eu gostaria de ler. E agora vamos sair um pouquinho dos Young Adult, ou dos livros teen, né? Finalmente vou sair um pouquinho pra falar sobre outros livros que não fazem parte dessa categoria, mas que mesmo assim eu tô com curiosidade pra ler e eu quero ler esse ano. Esse ano é eleição presidencial, esse ano é um ano importante para a política, e justamente por isso eu decidi ler o livro Política é para Todos, da Gabriela Prioli. Eu acompanho a Gabriela Prioli tanto no YouTube quanto no Instagram, eu gosto dos comentários dela, acho que ela é uma pessoa muito inteligente, assim, acho que ela realmente sabe do que ela tá falando. E eu decidi comprar o livro dela justamente porque eu ainda me sinto um pouco inseguro em relação à política. Eu tenho uma certa noção de como funciona a política do Brasil, assim, eu diria que eu tenho um conhecimento talvez um pouquinho maior do que a média, não sei, mas mesmo assim eu ainda não me considero um expert, eu gostaria de conhecer mais, e justamente por isso que eu decidi comprar o livro da Gabriela Prioli, porque é um livro que é meio sobre isso, assim, sobre explicar meio que a política nessa coisa mais geral, meio que ser quase que uma iniciação, assim, né? Ela vai explicar vários conceitos básicos e tal, e o livro é dividido em capítulos que na verdade são perguntas que ela recebe muito e que ela vai decidir responder. Então, algumas perguntas que tem aqui. Tem Estado e política, por que é importante conhecer? O que é uma república federativa? Autoritarismo e democracia, quais as diferenças? Ela explica qual é a diferença entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E também tem um capítulo sobre como participar da política além das eleições. Enfim, são várias perguntas que ela faz. E eu tô curioso para ler esse livro. Eu quero ler e eu espero que ele acrescente mais conhecimento para mim, especialmente num ano tão importante. Como esse é um livro que eu falei que eu quero ler justamente porque esse ano a gente vai ter eleições, né? E eu quero conhecer um pouquinho mais de política. Provavelmente esse vai ser um livro que eu vou ler no primeiro semestre. Quando eu ler ele, né? Quando eu terminá-lo, eu vou vir aqui e vou gravar um vídeo falando o que eu achei do primeiro livro da Gabriela Prioli. O que eu posso dizer é que em termos de números, ele foi bem, tá? Ele atingiu o segundo lugar na lista de mais vendidos do Brasil e enfim, né? Foi muito bem. Então eu tô curioso. Ele é um livro da Companhia das Letras. A Companhia das Letras normalmente é uma editora que só publica livros bons. Então eu estou muito curioso pra ler esse livro e ver o que eu vou achar. Alguns outros livros nacionais que eu quero ler esse ano são O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Eu estou com esses livros nos Estados Unidos, mas eu não tô com esses livros aqui comigo agora. Então, eu não vou poder mostrar eles. Mas, basicamente, O Cortiço foi um livro que eu ganhei já tem uns 2 anos. Eu ganhei esse livro em 2020, até hoje eu nunca li. E o da Maria Carolina de Jesus também é de 2020, mas na verdade eu comprei, eu não ganhei ele. E basicamente eu quero ler esses livros. Acho que, junto com o da Gabriela Prioli, esses vão ser 3 livros de literatura nacional que eu vou acabar lendo esse ano. Talvez eu leia mais? Talvez, mas assim, esses são os que eu tô mais, assim, com a intenção mesmo. O Cortiço é um livro mais clássico, assim, né? E o da Maria Carolina de Jesus é um livro que eu tô curioso, porque muita gente fala bem desse livro. Pra quem não sabe o que é a história do Quarto de Despejo, essa autora, ela era uma catadora de papéis numa
numa favela bem grande lá em São Paulo, e ela meio que é quase que um diário dela, assim. Então eu tô curioso pra ler. Esse livro, ele teve umas polêmicas, porque tem gente que não considera ele como literatura de verdade, mas enfim, no final ele acaba sendo considerado, pelo menos pra mim, ele é uma literatura, e eu vou ler esse livro e estou curioso pra saber o que eu vou achar. Óbvio que também, quando eu terminar, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. E aí, gente, vamos falar então agora sobre ler em outras línguas. Porque assim, igual eu falei, eu leio alguns livros em inglês. Eu gosto de ler os livros na língua original em que eles foram publicados. Especialmente se for um livro estrangeiro que foi escrito originalmente em inglês, eu gosto de ler porque eu tenho um nível de inglês bom o suficiente para ler livros. E esse ano eu queria começar a fazer isso com uma outra língua, que é o espanhol. Eu estudo espanhol já tem um tempo, e apesar de eu não ser fluente em espanhol, eu tenho um espanhol bom o suficiente para conseguir ler um livro inteiro em espanhol. E eu tava, quando eu estava voltando para os Estados Unidos depois de passar férias no Brasil, eu tive que passar por Bogotá, na Colômbia, e lá eu decidi comprar 2 livros do Gabriel García Márquez, que foram El Coronel que no tiene quien le escriba, e também comprei Crônica de una muerte anunciada. Comprei esses 2 livros. Eu já li 12 Contos Peregrinos, que é do Gabriel García Márquez. Já fiz um vídeo sobre esse livro, vou deixar o link aqui. E eu gostei bastante de 12 Contos Peregrinos, então eu tô curioso pra ler esses outros 2. Talvez esse livro aqui, El Coronel que no tiene quien lo escriba, eu vou ler logo depois que eu terminar de ler o We Will Always Have Summer, da Jenny Han. Por quê? Porque, igual eu falei, eu tô vindo aí de uma sequência que eu li 3 livros da Jenny Han, né, que são Young Adults, e eu quero começar a ler O Amor e Gelato, enfim, os livros dessa coleção. Talvez eu acabe lendo esse do Gabriel García Márquez entre eles, justamente pra dar uma quebrada, e aí eu meio que quebrar um pouquinho de estilo, e aí depois eu voltar pro Young Adult. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, isso é uma coisa que eu acho que me ajuda no meu hábito de leitura ao longo do ano. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre como criar um hábito de leitura, que o link vai estar aqui também. E então vai ser uma técnica aí que eu mesmo falei que eu mesmo recomendei naquele vídeo, que eu vou utilizar agora. Eu acho que eu vou acabar lendo esse livro porque eu não sei, gente. Eu acho que quando você quebra assim um pouco o estilo e o gênero no meio, isso te ajuda a voltar pro estilo que você gosta. Lá no vídeo eu expliquei melhor, mas o que eu posso dizer agora é basicamente isso. Gabriel García Márquez é um autor muito clássico, ele é um autor muito importante pra literatura latina e, enfim, pra literatura mundial de maneira geral, né? Já que ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e tudo mais. E eu tô animado que eu vou poder ler os livros dele na língua original deles, que é espanhol. Não sei se eu vou fazer vídeo sobre esses livros, pra ser bem sincero. Se eu fizer, vai ser sobre esse aqui, que vai ser o primeiro que eu vou ler. E o vídeo eu vou tentar focar muito mais na parte de ler um livro em espanhol do que realmente na história. Pelo menos essa é a minha intenção agora. Não sei se vai mudar lá pra frente. Mas então, se eu fizer um vídeo sobre esses livros, vai ser isso. Por enquanto eu não tô com tanta intenção assim de fazer vídeo sobre eles. Mas, igual eu falei, são nos meus planos e talvez eu acabe fazendo um vídeo justamente pra contar como foi essa experiência de ler em espanhol. Eu tenho o costume de ler livros sobre o Holocausto. Não vou falar assim que eu gosto de ler sobre o Holocausto, sei lá, acho um termo meio estranho pra usar, mas eu vou falar que eu tenho interesse em ler livros sobre o Holocausto. Ano passado eu li 3 livros sobre o Holocausto, que foram Noite do Elie Wiesel, li Maus, que é um quadrinho, e li Everything is Illuminated, do Jonathan Safran Foer. Todos esses 3 são sobre o Holocausto. Dos 2 primeiros eu gostei, do último eu não gostei tanto. E não sei, será que eu vou ler alguma coisa sobre esse Holocausto esse ano? Honestamente, muito difícil dizer. Eu tô com muitos planos, então não sei se eu vou ler alguma coisa sobre o Holocausto esse ano. Igual eu falei, assim, eu tenho interesse, mas eu não sei se vai acabar encaixando ali dentro dos meus planos, especialmente porque, igual eu falei, esse ano eu quero mergulhar mais a fundo no Young Adult. Então, não sei, mas fica aí meio que jogado no ar. Talvez eu leia, talvez não. E, gente, eu não consigo pensar em mais nenhum livro específico, assim, né? Mentira, consigo sim. Tem o De Volta aos 15, da Bruna Vieira, que vai virar uma série na Netflix. Então, talvez eu acabe lendo justamente pra poder assistir a série. Mas, tirando esse, realmente, acho que não tem mais nenhum outro livro específico que eu consiga pensar. Até porque são muitos livros, né? Eu nem sei se eu vou conseguir ler tudo isso que eu falei aqui pra vocês esse ano. Eu espero que sim, esse é o meu objetivo, mas não sei se eu vou conseguir. Então, de maneira geral, é isso. Esses são os livros que eu tô com a intenção de ler esse ano, essas são as minhas metas. Eu
tô com o objetivo de ler 15 livros e também tenho lá o projeto do John Green que eu quero ler, todos os livros dele na ordem que eles foram publicados. Esses são os meus objetivos de leitura para 2022. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se, comentem se vocês têm algum objetivo de leitura para 2022, se vocês estabeleceram alguma meta, se vocês usam algum aplicativo de leitura para estabelecer meta, e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acharem que vão gostar. É isso, tchau, tchau!